4 anos se passaram desde o início da pandemia da Covid-19. A vida voltou ao normal para muitas pessoas, mas para o Gustavo, as marcas são ainda difíceis de esquecer. O músico perdeu 6 pessoas da família. Minha mãe, 2 tios, 2 tias e minha avó. Eles tomaram a medicação, a ivermectina, se não me engano, só, mas a cloroquina não chegaram a tomar. Mas mesmo assim não deu, né? Gustavo também pegou a doença, tomou ivermectina, mas até hoje não sabe dizer se o medicamento ajudou de fato. Acabou, assim, é uma história antes Covid e uma história depois do Covid, assim, Até hoje a gente sofre com essas perdas aí. Você fez até uma tatuagem? Eu fiz a tatuagem aqui pra... De vez em quando eu olho. E é tudo mesmo mês, né? Começou no 6 de maio e acabou no dia 7 de junho. Então deu 30 dias exatamente. E foi em meio a tantas dúvidas e inseguranças que a operadora de planos de saúde Prevent Senior tomou atitudes pelas quais hoje tem de responder na justiça, como a indicação em massa de medicamentos sem eficácia comprovada, o chamado kit Covid, que incluía ivermectina, entre outras irregularidades. O Ministério Público Federal, em conjunto com os Ministérios Públicos do Trabalho e do Estado de São Paulo, ajuizaram uma ação civil pública contra a operadora por danos sociais e morais coletivos devido à conduta dela durante a pandemia. No caso do Ministério Público Federal, especificamente foi a realização de pesquisa científica em seres humanos sem a prévia autorização do Comitê de Ética em Pesquisa, conforme exige a legislação. Após quase 2 anos e meio de investigações, o Ministério Público Federal concluiu que a Prevent Senior cometeu uma série de irregularidades entre 2020 e 2021. Entre elas, o fato de que os profissionais da saúde eram incentivados a não usar máscara e obrigados a trabalhar mesmo após testarem positivo para a Covid-19. Infelizmente, foram utilizados na Covid-19 medicamentos sem nenhuma eficácia. Remédios para verme, remédios para piolho, antibióticos, complexos vitamínicos, minerais, zinco, que não tem nenhuma efetividade nem na prevenção, tampouco no tratamento da doença. Os remédios indicados sem comprovação de eficácia para a Covid-19 trouxeram grandes riscos aos pacientes. Além dos efeitos colaterais dessas medicações, trazendo para os indivíduos uma falsa sensação de que está sendo tratado. O que complica muitas vezes o quadro, que demora às vezes a procurar um atendimento, acreditando que o quadro vai indo bem e que a melhora logo virá com esses tratamentos demonstradamente ineficazes. O kit Covid, muitas vezes patrocinado até por municípios, estados ou governo federal, foi uma grande enganação para a população. Muitos se iludiram acreditando que aqueles remédios pudessem funcionar e nós hoje colhemos os frutos com talvez o segundo maior número de mortes por Covid no mundo aconteceu aqui no Brasil. Diante desses fatos, o MPF concluiu que a operadora de planos de saúde cometeu falhas relacionadas à saúde pública e aos direitos dos pacientes e consumidores. Se houver a comprovação de que houve uma causa, né, a causa das mortes ou dos perigos que acometeram os pacientes, se foi em razão desses medicamentos, eles vão responder criminalmente também. A ação prevê que quem deve responder por esses fatos são os 4 donos da Prevent Senior e 6 empresas do mesmo grupo. A multa é de R$ 940 milhões.